Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja à leitura do Salmo 96. Como convocação a este culto, faremos a leitura do Salmo 96. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé, louvemos a Deus com o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível
temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os convido a uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus para que seja possível lhe prestarmos um culto nesta manhã. Oremos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor glorioso, altíssimo, todo-poderoso, Deus fiel, Deus dos céus, Deus da terra, Deus do mar, Deus que criou todo o universo. A Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder pelos séculos dos séculos e também todo o louvor, Deus, porque somente o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor e adoração, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, forte, Deus, e é também um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus de amor, e nós queremos louvá-lo, Deus, pelos seus grandes feitos e adorá-lo, Deus, pelo que o Senhor é. O Senhor é amor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Deus, nós reunidos aqui em Santa Comunhão, desejamos profundamente lhe prestar um culto verdadeiro, Deus, um culto que seja aceito pelo Senhor. Por isso, Deus, reconhecemos diante de Ti que somos falhos, pecadores, indignos, Deus, miseravelmente imperfeitos, e nós rogamos a Ti que nos perdoe nossas falhas e pecados, e também, Deus, rogamos a Ti para que envie Teu Santo Espírito, para que Ele nos ensine como cultuá-lo, Deus, da maneira que o Senhor deseja, Deus, da maneira que o Senhor revelou na Sua Santa Palavra. Ó Deus, que Seu Santo Espírito também venha iluminar, ó Deus, toda a Tua Palavra lida, falada, cantada, para que Seu povo receba a instrução que vem do Senhor. Pois nós necessitamos, Deus, sermos instruídos pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça e amor. Ser presente conosco, recebendo nossa adoração, e fale conosco através deste culto, Deus, através da Sua palavra revelada nas Escrituras. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem nos assentar. Vos convido à leitura na carta de Tiago, capítulo 5. Onde leremos apenas o verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Bem, a súplica dos justos. Bem, irmãos, nós vemos aqui um chamado à confissão de pecados. E Tiago, ele nos diz aqui, neste pequeno versículo, ele nos orienta aqui e nos declara questões importantes da doutrina cristã. Primeiro, a questão penitencial. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu me recordo que uma outra vez, nós abordando esse mesmo assunto, nós falamos
que este confessar os pecados uns aos outros não é necessariamente você dizer para as pessoas detalhadamente os erros que você cometeu. Não necessariamente isso. Mas sim confessar diante dos homens que nós somos de fato pecadores. Não termos a arrogância, a prepotência de pensarmos que nós somos perfeitos, consagrados, santíssimos e que as demais pessoas não estão no mesmo estado que nós, no mesmo estado de consagração espiritual. Ou seja, todos nós somos e estamos sujeitos a falhas. Então, esta é uma forma humilde de nós nos colocarmos diante de Deus e diante dos homens, pois sabemos que nenhum de nós é superior ao outro em santificação, em consagração ou em qualquer outro tipo de coisa. Todos nós dependemos de Deus. E é claro que se os nossos esforços forem na direção da santificação e da consagração, Deus irá nos conceder isto, tá? Mas ainda assim estaremos sujeitos a falhas e pecados. A segunda coisa que nós queremos abordar também, podemos abordar aqui, é que não há um sacerdote humano apenas para que receba essa confissão dos nossos pecados e nos dê uma absolvição. Não, o sacerdote é Cristo. O sumo sacerdote é Cristo. Então nós devemos entrar diante dele, diante do seu trono de graça e confessar a ele os nossos pecados. Confessar a Deus pela mediação de Cristo os nossos pecados com sinceridade de coração, com desejo de abandonar esses pecados e nos submetermos à absolvição de Cristo e não à absolvição de homens. E a terceira situação que nós vemos aqui é a situação da cura. É interessante que Tiago, ele faz uma conexão aqui. Ele conecta a penitência, a confissão de sermos pecadores, com a oração. Veja aqui, e ele diz, para serdes curados. Então, olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. E aí ele completa dizendo, muito pode, por sua eficácia, a oração dos justos. Bem, nós podemos aqui destrinchar muitas coisas e levar um bom tempo considerando todas as implicações desse texto. Como, por exemplo, o fato que nós precisamos da Santa Comunhão. Nós precisamos estar no corpo de Cristo. Não há possibilidade alguma de um cristão estar isolado da igreja. Porque aqui a questão é múltipla, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tá? Há uma interação aqui. Orai uns pelos outros, para que sejas curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, obviamente, isso não se aplica de forma isolada, confessando as pessoas, ouvindo a confissão das pessoas, orando pelos irmãos e sendo o motivo e o alvo de oração das pessoas, por distância, por mais que a tecnologia esteja avançada, né? Hoje existe aí um WhatsApp, por exemplo, por mais que a tecnologia esteja avançada, o evangelho ele não é submisso ou sujeito à tecnologia ou ao avanço que os homens possam conquistar. Obviamente, este texto aqui diz de comunicação pessoal, de interação pessoal. Então, quando o Tiago, ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmãos, a cura através da oração. Obviamente, quem cura é Deus, mas a cura através da oração. E esta cura específica que ele está falando, porque no texto ele comenta inclusive de cura física, né? Quando ele fala, nesse mesmo contexto, né? Quando ele fala, está alguém dentre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Verso 13. E o verso 14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, etc. Nesse texto ele menciona, inclusive, cura física, tá? Mas aqui, propriamente, ele está se referindo à cura espiritual.
que nós precisamos muitas vezes mais do que uma cura física. Porque muitas vezes a cura espiritual chega a curar o nosso corpo também. Né? O perdão dos pecados. Isso aqui é fundamental. Por quê, irmãos? Se nós não reconhecemos diante dos irmãos que todos nós somos pecadores, certo? Nós podemos facilmente alimentar ódio uns pelos outros. Porque nós podemos nos colocar numa situação em que nós somos melhores do que o outro e o outro causou algum mal em nós e desenvolvermos um ódio. Nós também, se nós não confessarmos, nós podemos guardar para nós mesmos um sentimento de culpa por algo que talvez tenhamos feito. E a culpa, ela devasta o ser humano. Na minha caminhada pastoral, uma das coisas que eu observei é que a culpa, ela dilacera as pessoas. A culpa, quando nós erramos, mesmo que involuntariamente, se cometemos algum mal, fizemos algum ato que não foi bom, e nós não confessamos, aquilo muitas vezes acaba com as pessoas, né? Eu tive contato, inclusive, com uma pessoa que só foi encontrar cura depois do perdão, depois de saber do perdão de Deus. Cura física, de doenças. Né? Então, é muito importante a confissão. Então, aqui, Tiago, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Nós somos falhos e pecadores, todos nós. Tá? Orai uns pelos outros. Aqui é algo que pode faltar, não digo na nossa igreja local, né? Mas numa comunidade cristã pode faltar este orar pelos outros. Quando alguém se envolveu com uma situação de pecado, nós devemos orar para essa pessoa, por ela, para que Deus a alimente, a fortaleça, para que ela possa voltar, para que ela se arrependa. Nós não podemos pedir o perdão do pecado dela. Isso nós não podemos fazer. Só ela, só essa pessoa pode pedir perdão pelos seus próprios pecados. Mas nós devemos fazer isto, né? Nos compadecer dessa pessoa, porque na verdade a pessoa estará sofrendo diante de Deus, né? Questões espirituais que o pecado nos faz sofrer. A consequência do pecado, ela é muito triste na vida do ser humano, né? E infelizmente todos nós já temos experiências pessoais com relação a isso, porque o próprio texto diz: confessai uns aos outros os vossos pecados, né? Então nós sabemos que o pecado, ele nos traz consequências. Então nós devemos orar uns pelos outros no sentido também de compaixão e misericórdia, tá? E há um alento muito grande que nos dá não só esperança, mas muita confiança, que é a declaração que muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então é interessante, né, se nós conectarmos isso aqui com o Salmo 1, que fala para nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, mas nós procurarmos obter conselhos, os conselhos de Cristo, da palavra de Deus, pessoas que nos aconselham corretamente com as Escrituras, né? E colocarmos aqui a questão da penitência também. Esta oração muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Nós vemos que é muito importante que os justos orem por nós, né? Que nós não estejamos sujeitos a crenças de outras pessoas, mas pessoas justas, pessoas da comunhão cristã, da comunidade cristã, que possam estar orando uns pelos outros. Então que nós possamos ter um coração voltado, não só um coração submisso a Deus, né? Não só para reconhecermos os nossos pecados e que somos pecadores, mas também para termos misericórdia e compaixão dos nossos irmãos, que todos estão sujeitos a erro e pecado, né? Às vezes nós vemos alguém que tem mais iminência, talvez nas redes sociais, pessoas que são famosas muitas vezes no mundo inteiro, e nós observamos isso. Se essa pessoa cai, há uma espécie de linchamento, né? Nós devemos ter misericórdia, na verdade, dessas pessoas e procurar não fazer isso, né? A palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Então nós devemos vigiar bastante nessa questão, irmãos.
Então o versículo diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então, nesse momento, nós vamos fazer um momento de confissão de pecados. Se porventura houver algum pecado não confessado, que nós possamos se sentirmos o desejo sincero, né, diante de Deus, confessar a Deus neste momento. Orar também pelos nossos irmãos, para que Deus fortaleça os nossos irmãos e irmãs, porque nós sabemos que a caminhada ela é cheia de armadilhas, né? Nós temos muitas situações que podem nos fazer tropeçar na caminhada, tá? E também pedirmos a Deus a cura espiritual, cura emocional, não só para nós mesmos, né? Mas também para os nossos irmãos e irmãs que, porventura, possam estar precisando também desta cura. Então, nesse momento, uma oração silenciosa de confissão de pecados, logo em seguida estarei orando em voz audível. Se você sentir o desejo de estar pedindo a Deus esta cura para você, para os seus irmãos ou irmãs, esse momento será oportuno para isso. Oremos uma oração de confissão. Gracioso e eterno Deus, esse momento, Deus, de contrição, Deus, onde nós examinamos a nós mesmos, onde confessamos que nós mesmos, Deus, somos falhos, somos sujeitos a erros, e olhamos para nós mesmos, Deus, com total sinceridade e transparência, e vemos que temos necessidade de perdão, Deus, e nós precisamos ser penitentes, e nós clamamos a Ti que nos perdoe, Deus. Perdoe nossas falhas e os nossos pecados. E também, Deus, nós queremos pedir pelos nossos irmãos e irmãs, ó Deus, se porventura estiverem passando situações difíceis, tentações, situações que possam levar de alguma forma a algum tipo de pecado, Deus, a algo que desagrade o Senhor. Nós pedimos que o Senhor fortaleça, Deus, a Tua igreja, fortaleça o pastor da igreja, os oficiais da Tua igreja, os membros, Deus, da Tua igreja, toda a comunidade cristã espalhada em todo o mundo, Deus, a igreja fiel, a igreja verdadeira, e que cada um de nós, ó Deus, possa ser auxílio, ser suporte, Deus, para que qualquer um de nós também que estivermos em situações de fragilidade, Deus, diante de pecados ou de tentações, para que possamos ser fortalecidos. Lhe pedimos também, Deus, que haja cura no nosso meio, Deus, haja cura no meio cristão, no mundo inteiro, Deus, porque a Sua palavra assim nos diz, Deus, que muito pode, por seu efeito, a oração do justo. E nós pedimos cura, Deus, cura espiritual, cura emocional, cura afetiva, e também, Deus, se for do Teu agrado, da Tua vontade, cura física, Deus, para o Teu povo. Que possamos continuar, ó Deus, a nossa peregrinação neste mundo, buscando cada vez mais, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento. Sabemos, Deus, que somos pecadores, mas o Senhor é um Deus misericordioso e gracioso, e o Senhor nos fortalece e nos ajuda na caminhada. Sê conosco, Deus. Muito obrigado pela bênção do Teu perdão, muito obrigado pela Tua cura e pelo Teu amor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 344. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 344. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. Socorro dá, o teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Vos convido a analisarmos o dia do Senhor 48. Estamos estudando a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E temos observado que nós devemos usar essa estrutura de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, porque Ele é o mestre, é Ele que ensina, é Ele quem dirige como sua igreja e os seus seguidores devem se comportar e devem orar e devem se relacionar com Deus, né? Não é a nossa própria imaginação que define as coisas de Deus. Nós somos servos, nós somos discípulos, somos seguidores. Então nós seguimos aquilo que Ele nos ensina e como Ele nos ensina. E nesta oração, com muito amor, Ele nos ensina uma estrutura poderosa e firme, segura, reverente com relação a Deus, né?
Então nós vimos primeiro, vamos relembrar a oração do Pai Nosso para quem está acompanhando agora a partir do dia do Senhor 48, né? Na pergunta 119, qual é a oração do Senhor? E a resposta vem a oração do Pai Nosso. E vamos ler, não no sentido de orar ela neste momento, para nós aprendermos, mas tentando observar a estrutura desta oração e como Cristo nos ensina, né, a nos aproximarmos de Deus com essa oração. Pai nosso que estás nos céus. Já aprendemos aqui que essa abordagem, né, Cristo nos permite chamar Deus de Pai, porque Deus tem um amor paterno por nós, tá? Um amor, e nós, de forma filial, recebemos todo o bem que um Pai amoroso tem e pode nos dar. Assim também como a sua correção, a sua orientação e o seu ensino, né? Nós precisamos de correção e de ensino. É por isso que os pais, o pai e a mãe, eles que amam os seus filhos, eles não só dão o que os filhos precisam, né? E muitas vezes algo para agradar o filho, mas também corrigem e orientam os filhos, né? Pai Nosso, tá? Então nós vemos que Cristo nos ensina a abordarmos Deus chamando de Pai mesmo, porque Deus tem um amor paterno por nós. Mas tem a expressão que está nos céus. Isso faz uma diferença muito grande com o Pai terreno. Porque o nosso Pai terreno ele pode falhar, mas o nosso Pai celestial ele não falha. E não só ele tem o poder de nos conceder tudo o que pedimos ou pensamos, até muito mais do que isso. Mas ele tem o poder eficaz de subordinar a ele todas as coisas. Ele tem o poder de trazer à existência algo que não existe para favorecer os que confiam nele. Nenhum bem ele sonega para os que o temem. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para não tropeçarmos com o nosso pé numa pedra, né? Então, ele é o Deus dos céus. Não apenas um Deus terreno, um pai terreno que muitas vezes quer abençoar os seus filhos, mas não pode. Santificado seja o teu nome. Essa primeira petição nós vimos a semana passada, né? Nós precisamos desta santificação, não santificar o nome de Deus no sentido que Deus não é santo e nós estamos tornando santo. Não, ele é santo, mas nós estamos trazendo para a nossa vida essa santidade para que nós possamos aplicar na nossa vida. Faça-se a tua vontade, que é o que vamos estudar a partir de hoje, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Tá? Então, essa estrutura da oração é que nós devemos aplicar, incluindo nessa estrutura as nossas petições pessoais, né? Aquilo que nós precisamos, desejamos ou queremos pedir a Deus. O dia do Senhor 48, nós temos a pergunta 123 apenas, tá? Que é, qual é a segunda petição? Tá? Resposta, venha o teu reino. Isto é, que nos governe pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Que protejas e faças crescer a tua igreja, que destrua as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti, e toda conspiração contra a tua palavra. Que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Amém. Olha só, então a segunda petição é, venha o teu reino. A primeira coisa aqui que nós devemos entender é o que é e como é o reino de Deus. Então Cristo, ele nos ensina, Cristo ele veio nos trazer aqui ele veio nos conduzir para o reino de Deus. Então ele veio instalar o reino de Deus no coração dos homens, para que os homens entendam o que é o reino de Deus, para que caminhem em direção ao reino de Deus, e um dia estaremos todos juntos, onde Deus será tudo em todos, né?
Primeira coisa que nós vamos entender aqui, o que é o reino de Deus? Cristo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje nós podemos observar uma falsa religião galopando a passos largos no meio evangélico, né? Onde as pessoas estão buscando prosperidade financeira, crescimento financeiro, usando o evangelho para essas coisas. E existem até estratégias, as igrejas criam estratégias de como despertar Deus para você, para que Ele te favoreça, para que você tenha crescimento financeiro e tudo mais. Mas não é isso. Simplesmente não é isso. Não é esse o cristianismo. Não é esse o reino de Deus. Jesus ele deixa bem claro, o reino de Deus não é comida nem bebida. O que significa não ser comida nem bebida? Não é algo material. As coisas materiais, ele não vai nos deixar faltar, ele cuida de nós. Ele vai suprir, ele é provedor, ele vai suprir e nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Tá? Podemos desejar coisas materiais? Podemos. E pedir a ele, com respeito e reverência? Podemos, claro. Mas não é esse o reino de Deus. Nós não fazemos parte de uma igreja para ficar ricos, para prosperar financeiramente. Para isso nós trabalhamos. Nós trabalhamos honestamente para ter um crescimento profissional, material, mudar de carro, mudar de casa, enfim, fazer as coisas que precisamos e que queremos. Nós trabalhamos para essas coisas. O reino de Deus, ele não é algo material. As coisas materiais ele vai suprir. Mas o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha só, chega a ser meio que conflitante a questão da busca material com a paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque quando nós colocamos o coração e nós começamos a pensar no Evangelho como um mecanismo ou uma ferramenta de crescimento material, nós podemos perder a paz e tentar destruir a paz dos outros. Porque nós colocamos os bens materiais acima do amor, da misericórdia, da compaixão, do cuidado, do despreendimento, da abnegação. E nós vamos nos tornando avarentos, muitas vezes. E a palavra de Deus diz que a avareza é idolatria. Então nós começamos a deixar de seguir o Evangelho, começamos a deixar de seguir o reino de Deus para seguir os nossos próprios interesses e desejos. Então as pessoas elas querem crescer, elas querem ter iminência, querem ter prestígio, querem ter fama, querem ter dinheiro, querem ter boa aparência, querem ter carros e casas. É um poço sem fundo. É como Paulo diz para Timóteo: aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. Não é essa a proposta do Evangelho. Claro que muitos cristãos serão ricos, são ricos hoje, outros ficarão ricos. Deus pode abençoar com riqueza o seu povo. Vários personagens bíblicos eram riquíssimos, como Davi, Salomão, Jó e muitos outros, né? Outros eram pobres financeiramente, mas não é essa a questão. Deus pode fazer. A questão é que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, nós devemos preservar essas coisas de Deus a tal ponto de pedir a Ele. Veja, é a segunda petição. É antes de pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Antes de pedir isso. Olha como que é a estrutura da oração que Cristo nos ensina, né? Venha o teu reino. O que é o teu reino? O meu reino não é comida e bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, eu devo me manter em paz, eu devo cultivar a paz entre os homens, né? Eu devo cultivar a paz entre os homens, eu devo ser pacificador, não agitador de contendas, não pessoas que ficam tentando apagar a fogueira com gasolina, ou colocando lenha na fogueira, né? Como dizem nesses ditados. Mas nós devemos ser pacificadores, né? A palavra diz: no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Então, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Nem sempre as pessoas querem ter paz conosco, né? É por isso que a palavra diz: no que depender de você. No que depender de você, tenha paz com todas as pessoas.
Procure ser pacificador, procure ser justo. Não tente, à custa de injustiça, crescer ou obter algo material ou coisa assim. E não perca a alegria da salvação. A alegria de Deus é independente das dores desta vida, das dores deste mundo. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós perdermos a alegria do Senhor, nós enfraquecemos na caminhada. Então, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Venha o teu reino. Venham esses elementos para que eu me fundamente nestes elementos da fé cristã, tá? E aí depois ele vai, a resposta do catecismo vai dizer que nos governe pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Então vai acontecendo trocas internas de prioridades, de valores, de pensamentos, né? Imagine uma pessoa que ela sai desse turbilhão do mundo aí, dessa escalada social, onde a pessoa tem que estar bem, onde a pessoa tem que amar mais a si do que aos outros, onde a pessoa tem que ter crescimento financeiro e tudo, e ela começa a ter contato com o Evangelho, e aos poucos essa palavra vai entrando nela, vai havendo uma substituição de valores, vai havendo uma substituição de pensamento, e as coisas vão se tornando diferentes. Que protejas e faça crescer a tua igreja. Isso aqui, irmãos, não é propriamente em número. Em número também, claro, nós queremos cada vez mais que venham, né, pessoas para que aprendam a verdadeira fé. Mas que protejas a sua igreja das heresias, da falta de amor, da falta de compreensão, da falta de perdão, para que a igreja não fique parecida com o mundo. Para que a igreja não fique parecendo com a sociedade. É o contrário do que as pessoas fazem. As pessoas querem trazer elementos do mundo para a igreja, para atrair os jovens, para atrair as pessoas e tal. Mas o evangelho é o contrário disso. O evangelho é justamente o contrário disso. É não ser parecido com a sociedade lá fora. Porque o mundo é perverso. O mundo é perverso e cruel. Tá? Então que fala que protejas a tua igreja, ou seja, que a igreja não tenha como alvo crescimento material, financeiro e tal, mas tenha como alvo servir a Cristo, amar, perdoar, alimentar as pessoas, agasalhar quem tem frio, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, os valores de Cristo. E que Deus nos proteja, que nós nunca percamos esse amor e nunca comecemos a falar sobre nós, de acordo com a nossa própria imaginação, e muito menos sermos subornados a ponto de abrir mão do evangelho para ter crescimento, seja financeiro, seja crescimento numérico, ou qualquer outro tipo de benefício. Que proteja a nossa igreja para que a gente continue sendo fiel, não só na doutrina, como na ética, no amor, na misericórdia, nesses elementos. Lembra que Jesus fala para os fariseus, lá em Mateus 23, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã e do... esqueci o nome do outro. Do coentro. Vocês dão o dízimo do coentro, da hortelã... agora esqueci o outro. Vocês dão o dízimo das coisas materiais. Mas vocês deixam a parte mais importante, que é a misericórdia, o perdão, o amor. Essas coisas vocês não fazem. Tem que fazer uma sem omitir a outra. Então nós temos que guardar as doutrinas, os preceitos, mas não podemos perder nunca de vista os elementos da fé cristã. Misericórdia, amor, compaixão, né? Perdão. Isso é ser cristão. Essa é a fé cristã. Essa é a igreja. Tá? E que faça crescer a sua igreja. Cresça em fidelidade, em amor, em cuidado, em luz. Que nós possamos brilhar mais. Que a nossa luz aumente. Né? Tá? Que destrua as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda a conspiração contra a tua palavra. Muitas vezes, irmãos, essa perseguição ela é externa, mas muitas vezes ela é interna. Pessoas que entram na igreja e que querem transformar o evangelho, de certa forma, né? Então, vem o seu reino que destrua essas obras malignas, demoníacas, né? Do diabo, que é o adversário da fé cristã, né? E que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino.
em que serás tudo em todos. Nós ainda não vivemos essa plenitude do reino, né? Mas um dia nós vamos viver essa plenitude do reino. Então, não haverá mais esses aborrecimentos, esses desgostos, né? Essas tristezas da vida, né? Nós teremos uma paz completa e verdadeira, né? Então, que a igreja, irmãos, a igreja seja um local de refúgio, que nós possamos orar bem, falando assim, da nossa igreja local. Claro que isso vai se aplicar a toda a igreja de Cristo, né? No mundo inteiro, né? Mas, olhando para nós, né? Que a nossa igreja possa ser um lugar de paz para as pessoas, de acolhimento. A gente não precisa ter muita coisa material, a gente precisa ter amor. Amor, que a gente cresça em amor, em compaixão, em perdão, que a gente receba bem as pessoas, né? Que a gente ensine eles certinho o caminho, né? Se as pessoas estiverem envolvidas com erros e tudo, que com amor a gente exorte e cuide, tá? Que nós possamos crescer. E esta é a nossa oração, venha o teu reino, né? Então até agora nós já vimos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém. Tá? Que possamos meditar no que já aprendemos até agora, né? E se Deus nos permitir, no próximo dia do Senhor 49, analisaremos a terceira petição. Amém. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 289. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio, sim na cruz, sim na cruz, sempre
convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura de apenas um versículo na Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda quero convidar a Santa e Amada Igreja à leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Leremos do verso 1 ao verso 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia, Sebá, por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Até aqui, irmãos, vamos a uma breve oração. Pai excelso, glorioso, santo, eterno, todo-poderoso, justo, compassivo, bondoso, Deus misericordioso, Deus de amor, nós te louvamos, Deus. E nesse momento, Deus, diante da tua santíssima palavra, nós necessitamos, Deus, que o Senhor nos instrua. Por isso, Deus, eu lhe peço mais uma vez perdão das minhas falhas e pecados, pois eu nada tenho de mim mesmo que possa oferecer ao teu povo, nem mesmo a mim. Para isso, Deus, eu necessito, Deus, que teu Santo Espírito venha falar através de mim. Por isso eu rogo a ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja dirigido pelo teu Santo Espírito, Deus. Que nenhuma palavra saia dos meus lábios que não proceda do Senhor com a sua expressa autorização. E que o teu Santo Espírito possa nos iluminar para entendermos essa palavra. Eu rogo a ti ainda, Deus, que nesse momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor,
e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o amor que cura as dores. Se nós pudéssemos fazer uma análise e definir o mundo que nós conhecemos, o mundo que nós vivemos, através do nosso contato pessoal com pessoas, do nosso convívio, ou através de notícias que recebemos, de questões sociais, políticas, da violência que existe no mundo, nós poderíamos definir facilmente que o mundo, o seu estado emocional é caótico, é drástico, é um caos. O mundo, ele vive sem amor. Existem muitas paixões no mundo, mas nós vemos pouco amor no mundo. Nós observamos no mundo violências, discórdias, ódios, tragédias, mortes evitáveis. Mesmo com todo avanço tecnológico, industrial, econômico e científico, ainda assim, falta misericórdia no mundo, falta amor. E nós podemos então analisar que o estado emocional do mundo é caótico. O mundo é um caos. E de forma paradoxal, as pessoas querem manter esse sistema de coisas. As pessoas têm um sentimento meio que embutido no ser humano, que ela quer preservar essas coisas. Desde que ela não esteja sofrendo, ela quer que essas coisas se prolonguem. Ela quer que usufruir cada vez mais do mundo, cada vez mais dos prazeres que o mundo quer oferecer. Ela não quer uma mudança desse quadro. O homem natural, desde que ele não esteja sofrendo, desde que ele não esteja passando pela opressão do mundo, ele quer que essas coisas continuem. Ele quer ser eterno nesse mundo. Ele não quer sair daqui para ir para um outro lugar onde o sistema que rege as coisas, as vontades, sejam diferentes. Mas olhamos para o mundo e vemos uma situação caótica. E as pessoas se consideram pessoas boas e amorosas e preocupadas em meio a este caos. 8 bilhões de pessoas que amem verdadeiramente e que se importem com os outros fariam diferença nesse mundo caótico? 8 bilhões de pessoas se esforçando para serem misericordiosos, amorosos, para cuidar uns dos outros, haveria diferença no mundo? Haveria. Então, não são só os governantes, mas as pessoas querem, de certa forma, uma continuidade desse sistema de coisas. As pessoas querem ser imortais neste mundo tenebroso. Então, nós podemos analisar a questão emocional do mundo e perceber facilmente, não precisa ser um grande gênio, nem muito esforço intelectual para perceber que o mundo realmente é um caos. Mas nós, olhando sobre os fundamentos de Deus, nós vemos que lá em 1 João capítulo 4, verso 19, que nós podemos amar sim. E tudo passa pelo começo de amar a Deus. Porque nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso está lá em 1 João 4, 19. E aí, amando a Deus, nós começamos então a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse amor seja estendido pelas pessoas. Olha só, se nós olharmos isso com um pouquinho mais de atenção, nós vemos que o mundo vive sem Deus. Porque é possível amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. E se nós amarmos a Deus, consequentemente nós vamos passar a amar as pessoas. E sermos pessoas mais misericordiosas. Ou pelo menos não causar tantos males como são causados no mundo hoje.
tanta crueldade, tanta desigualdade e tantas coisas assim. Então, existe um povo de Deus inserido no mundo mal. E esse Deus, que nós vemos aqui no texto de Isaías 43, de 1 a 13, nos mostra como ele é poderoso. Só eu sou Deus. Antes de mim não havia Deus nenhum. Depois de mim não haverá nenhum. Antes que existisse dia, eu já era. Ninguém pode livrar ninguém das minhas mãos. Agindo eu, ninguém pode impedir. Esse Deus maravilhoso e grande, que nos amou primeiro, tem o seu povo inserido nesse mundo caótico. E é por isso que nós podemos, na nossa própria vida, sermos o cumprimento dessa palavra que diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. E é assim de fato. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então é por isso que nós podemos viver como ovelhas diante dos lobos, mas guardados e protegidos. Isso se chama amor, porque Deus é amor. Então, mesmo no mundo caótico, onde as pessoas, por mais que preguem a paz e o amor, 8 bilhões de pessoas poderiam fazer a diferença, mas não fazem. Porque não querem. Porque basta a pessoa não estar sofrendo que ela está compactuando com o sistema que rege o mundo hoje. E a Bíblia nos diz, a revelação de Deus nos diz, que o mundo jaz no maligno. No entanto, o homem, mesmo o homem natural, que vive nesse mundo caótico e que tem o desejo, o sentimento de querer ser eterno no mundo mau, este homem, ele ainda consegue ter uma visão do amor, ele ainda consegue ter alguma percepção do que de fato é o amor. Isso nós podemos ver pelas frases, pelas músicas, pela literatura que existe no mundo. Por exemplo, veja algumas frases seculares de homens eminentes que falaram sobre o amor. Shakespeare disse: pois o limite de pedras não pode conter o amor, nem o que o amor pode fazer. É verdade, não pode. Mas 8 bilhões de pessoas no mundo que dizem querer paz e amor, não agem, não se esforçam e não se importam, de fato, com o verdadeiro amor. Benjamim Disraeli, ele disse o seguinte: todos nós nascemos para amar. Esse é o princípio da existência e sua única fidelidade. Tá certo. Mas por que as pessoas não amam então? Mas por que o mundo é tão cruel? Mas por que as coisas são tão distantes da paz que traria a misericórdia e o cuidado de uns para com os outros? Existe um filósofo, ou existiu um filósofo chamado Hecato, e ele disse: se queres ser amado, ames. Será que o mundo quer ser amado? Por que o mundo não ama? Se a própria filosofia do mundo chegou a essa conclusão. Goethe disse: o amor concede em um momento o que o trabalho não conseguiria obter em uma era. E a palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição. É estranho, porque as pessoas, elas conseguem contemplar o amor e ver a importância do amor, mas elas não se submetem ao amor. Simplesmente porque Deus é amor. As pessoas sabem que precisam amar e serem amadas. As pessoas querem ser amadas. Mas muitas vezes as pessoas, elas querem, em contrapartida, manter esse estado de coisa que é um mundo cruel, desigual, injusto e perverso.
Isso chama-se trevas. Procure entender a necessidade que o mundo tem da luz do mundo, que é Cristo, do próprio Deus, que é amor. Augusto Gil, ele disse: amar é ter Deus no peito outra vez crucificado. Como o mundo, como os homens iminentes do mundo, os intelectuais do mundo, conseguem reconhecer isto e o mundo não muda de postura. E as pessoas continuam sempre as mesmas, sem o amor de Cristo. Mas esse Deus poderoso, ele nos capacita a termos o amor e a vivermos seguros no seu amor. Veja algumas características do amor de Deus. O texto que nós lemos de Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Agora atente, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor desinteressado, incondicional. Não é aquele amor como, já viu adestrador de cães? Não é amor assim, adestrador de cães. Como que o adestrador, como que o cão, ele recebe um agrado do adestrador? Como que o cão, ele recebe um biscoitinho, que seja lá, um bife, não sei, do adestrador? Quando ele faz aquilo que o adestrador quer. Se ele não fizer aquilo, o adestrador não dá para ele. Certo? Tem pessoas que querem amar assim. Quando o outro merece. Ah, hoje você mereceu, então hoje eu te amo. Te amo incondicionalmente, porque hoje você mereceu. No outro dia, hoje você não mereceu, eu não te amo. É como se fosse um adestrador de cães. Mas o amor de Deus não é isto. Não é este conceito de amor. O conceito do amor é desinteressado. Eu simplesmente amo. Note de novo, Deus é o nosso modelo, né? Nós devemos ser imitadores dele. Nós devemos servi-lo. Note de novo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, um amor pessoal dele, um amor próprio dele, né? Não amor para com ele mesmo, um amor pertencente, o amor que ele tem, tá? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Não existe amor maior do que esse. Sendo nós ainda pecadores. Não porque nós merecemos alguma coisa, ou porque fizemos algo bom, ou porque podemos ser úteis no reino de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus pode fazer uma pedra, levantar e servi-lo. Os anjos servem a Deus. Os querubins, os serafins. Mas Deus simplesmente nos amou. E Ele prova esse grande amor, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sem nenhum tipo de merecimento em nós. Não fomos nós que demos o pontapé de partida. Simplesmente Deus nos amou. Por que não amamos os outros? Por que não? Por que a igreja ela quer ser igual a um mundo perverso? Igreja, não imite o que é mal. É o mundo que deve imitar a igreja, e não a igreja que deve imitar o mundo. Uma outra característica do amor de Deus é sem interesse. O amor de Deus é sem discriminação. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, no verso 17. Note. Capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ou seja, Deus simplesmente ama. E Ele pode amar pessoas em qualquer estado que a pessoa esteja. Se você estiver hoje no mais fundo abismo, se você estiver na pior treva intelectual, nas piores trevas espirituais, se você não consegue ver saída para a tua vida, se você se considera indigno por algo que talvez, de repente, você tenha feito,
Deus ainda assim te alcança onde você está. E Ele te ama sem fazer acepção nenhuma. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, elas não te atingirão. Os rios não te submergirão. Porque Ele simplesmente te ama. É um amor sem falsidade. É o mesmo amor. Veja que Hebreus tem, capítulo 13, verso 8, tem uma declaração muito importante que Deus não muda. Por isso, seu amor é sem falsidade. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Esse amor dele simplesmente é genuíno. Ele sempre será assim. Da mesma forma que ele te amou quando você ainda era um pecador, da mesma forma que ele me amou, sendo eu ainda pecador, assim que ele amou a igreja, ele sempre vai amar. Esse amor é infinito, esse amor não acaba. Você pode confiar nisso até o último suspiro da tua vida. Não importa os homens podem te frustrarem, mas ele não frustrará, ele vai te amar a vida inteira. E é por isso que o nosso amor com relação a Deus e com relação às pessoas deve ser assim também, porque nós somos imitadores. É um amor fiel, irmãos. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, esse Deus que se revelou nas Escrituras, essas características de Deus, que ele mesmo revelou nas Escrituras, simplesmente nunca vão mudar. Porque ele não pode, ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel ao seu caráter, à sua moral. Ele é fiel ao seu amor. A essência dele é amor. Deus é amor. Então, ele sempre nos amará porque ele é fiel. É um amor comprometido. Se nós olharmos lá em Isaías novamente, só que agora no capítulo 49, no verso 14, versos 14 a 16, aqui diz: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Já viu pessoas falando isso? Eu já vi pessoas falar isso. A resposta de Deus: acaso, verso 15, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O seu nome está perantemente diante de mim. Então, Deus, ele é fiel e tem um amor comprometido conosco e nos ama com intensidade. Jeremias capítulo 31, verso 3. Jeremias capítulo 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Se você está aqui ouvindo esse sermão sobre o amor de Deus, é porque a benignidade de Deus te atraiu a Ele. E esse amor por você nunca vai acabar. Deus nunca vai deixar de te amar. O seu nome está escrito diante dele como um memorial. O amor de Deus é sacrificial, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja com que grande amor Deus nos amou. O Novo Testamento, originalmente, ele é escrito no idioma grego. Na gramática do idioma grego, tem uma característica importante.
No português, normalmente, quando nós vamos por o sujeito começa na frase. Começa a frase com o sujeito, né? O cachorro fugiu. Quem é o sujeito? O cachorro. A gente nunca fala fugiu o cachorro, né? O cachorro fugiu. Esse é o correto de falar, tá? No grego, eles podem colocar o sujeito em qualquer parte da frase. Mas eles colocam no começo da frase o que tem mais ênfase, tá? Então, nesse caso, ele vai falar fugiu o cachorro, porque a ênfase é o que aconteceu, né? Mas o sujeito continuaria sendo o cachorro, tá? Então, quando eles querem dar uma ênfase muito grande a alguma coisa, eles começam aquilo na frase. E João 3,16, que para nós vamos ler, quer ver? João 3,16, né, que é bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Porque Deus é o sujeito. Então, no português está aqui. Porque Deus amou o mundo, Deus é o sujeito nessa frase, tá? Essa frase no grego começa, de tal maneira Deus amou. A ênfase é na maneira que se dá o amor de Deus. A ênfase é como esse amor é grande. E é por isso que João, ele fala, vede com que grande amor Deus nos amou. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é totalmente sem interesse, sem discriminação, sem falsidade, fiel, comprometido, com intensidade, e é um amor sacrificial. E aí, entendendo esse amor, nós podemos ver aqui, ó. Não temas, porque eu te remi. Isaías 43:1. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não é qualquer pessoa. Ele te chamou pelo teu nome, você é dele. Esse é o amor dele. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Isso não é palavra minha. Se fosse palavra minha, você poderia colocar em dúvida, né? É palavra de Deus. É palavra de Deus para você. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Agora, veja o verso 4, e vamos comparar com Romanos 5:8. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele já nos via como pessoas preciosas e dignas de receber honra de Deus. Olha isso. Deus que deve ser honrado por nós. E Deus quer nos honrar com um grande amor. Porque é um grande privilégio receber o grande amor de Deus. E depois o texto ainda vai discorrer, né? Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Se Deus decidiu agir com amor na sua vida, quem pode impedir? Se Deus decidiu colocar o seu nome na palma das mãos dele, quem pode impedir? Então, não temas, tá? O verdadeiro amor consiste em vivermos e recebermos totalmente esse amor de Deus. Não há motivos para temer. Se alguma coisa não está bem, é amor de Deus. É amor de Deus por você. Porque mais tarde você vai olhar para trás e você vai falar, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo isso. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 121
durante este salmo, você reflita que nós devemos elevar os nossos olhos para aquele que pode nos prover o socorro, que é, de fato, aquele que nos ama. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Convido os irmãos, mesmo assentados, para uma breve oração. Pai glorioso e eterno, nós te amamos, Deus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E o teu amor é incondicional, ó Deus. O teu amor é fiel, o Senhor não muda. O teu amor é intenso, Deus. O teu amor é precioso. E o Senhor, Deus, nos amou e prova o teu amor para conosco, enviando Cristo, mesmo nós ainda sendo pecadores. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor não nos trata segundo merecem os nossos atos, os nossos pensamentos. Mas o Senhor, ó Deus, nos criou, irá nos honrar, ó Deus, com uma vida perfeita no paraíso, Deus, onde o Senhor será tudo em todos, onde estaremos juntos com o Senhor. Ó Deus, o Senhor tem tanto amor por nós que o Senhor nos vê de forma preciosa, Deus, sendo nós ainda pecadores e falhos. Muito obrigado, Deus, nossa única resposta ao Senhor é a nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque o seu amor por nós te move, Deus, a nos proteger, a nos alimentar, a nos dar aquilo, Deus, que nos faça viver bem, em paz, ó Deus, confiantes e seguros no Senhor. Olhamos para um mundo mau, mas temos um Deus gracioso e misericordioso, que nos leva a caminhar, ó Deus, nessa jornada, em meio a este mundo mau, guardados, amparados, supridos e amados. Muito obrigado, Deus, pela tua graça e amor. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero ainda convidar os irmãos, mesmo assentados, para louvarmos a Deus com o Salmo 117, esse no final da folha, tá? É o que está no final da folha. Salmo 117. Ao Senhor Deus, rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Quero ainda, para terminarmos o nosso culto, convidar a Santa e Amada Igreja a professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Os que quiserem seguir as 3 formas de unidade, está na página 67.
Professemos, portanto, a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento, após a oração a bênção, e após terei alguns avisos. Oremos. Pai eterno e santo, te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor. Sabemos, Deus, que as pessoas, em geral, ó Deus, não seguem o teu amor, porque não tem o Senhor no coração, ó Deus. Mas nós queremos segui-lo por onde quer que o Senhor vá, e queremos amar, ó Deus, da mesma forma que o Senhor ama. E nós somos privilegiados porque sentimos o teu amor e reconhecemos, Deus, os teus cuidados. O Senhor sempre cuidará de nós, ó Deus, em cada momento. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo, e o Senhor é fiel. E o Senhor decidiu, ó Deus, nos fazer parte da família da fé, nos dar o poder de sermos feitos teus filhos. E também, Deus, de podermos, nessa santa comunhão, perseverar, ó Deus, e crescer na graça e no conhecimento. E pedimos que o Senhor nos despeça em segurança, Deus, que o Senhor nos dê um domingo de paz, de tranquilidade, de sossego na tua santa presença. Se for do teu agrado, Deus, permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Pedimos, Deus, que o Senhor permita que possamos vencer essa semana, que possamos ter boas notícias, Deus, nas questões da reforma aqui da igreja, Deus, que o Senhor possa abrir as portas, que os profissionais que vão fazer a reforma aqui, ó Deus, possam ser dirigidos pelo Senhor, que o Senhor possa facilitar as coisas, que o Senhor dê sabedoria a eles de como fazer, e também a nós, ó Deus, que estamos fazendo outras questões aqui que também são necessárias, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos adestre as mãos, para que possamos fazer tudo de acordo com a tua graça e vontade. E pedimos, Deus, se for da tua vontade, que possa curar os que estão enfermos no nosso meio. Lembramos do Bruno, do seu Aceli, do Renato, do pai da irmã Renilda. E também, ó Deus, se for da tua graça, que o Senhor possa consolar esses familiares, ó Deus, e que eles possam ter boas notícias segundo a tua vontade. Abençoe a nossa nação, abençoe as autoridades, Deus, que as decisões a serem tomadas pelo nosso país, que possam ser decisões de acordo com a tua vontade, Deus. E pedimos que o Senhor proteja a tua igreja, que o Senhor abençoe, ó Deus, as mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes do nosso país, ó Deus, os trabalhadores, os chefes de família, Deus, que o Senhor possa nos guardar a todos. Abençoe toda a sua igreja, todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós.